Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Christina Watson, mais conhecida como Tina, tinha 26 anos na época do caso e vivia em Birmingham, Alabama, com seus pais Cindy e William Thomas e sua irmã mais nova, Alanda. A Tina não era filha biológica da Cindy e do William. Quando ela nasceu, ela foi deixada em um orfanato nos Estados Unidos pelos seus pais biológicos e alguns anos depois, o casal Cindy e William, que já tinham a filha mais nova, Alanda, decidiram adotar a Tina. Ela foi descrita como uma jovem muito alegre, de energia contagiante, muito apaixonada por animais e sempre estava muito sorridente. Apesar de ser tão alta astral assim, a Tina enfrentava um grave problema de saúde desde pequena. Ela sofria com uma condição médica chamada taquicardia supraventricular paroxística, responsável por alterar a frequência cardíaca dela. Por conta do seu diagnóstico, a Tina precisava tomar uma medicação muito forte que trazia diversas reações negativas, como mal-estar, falta de energia e às vezes também ela passava mal, até que em 2001, finalmente, quando ela tinha 24 anos, ela conseguiu fazer uma cirurgia para a correção desse problema e a partir daí ela começou a levar uma vida muito mais tranquila e saudável e começou a poder praticar alguns esportes e fazer coisas que antes ela não podia. Ela estudava na Universidade do Alabama e então no dia 31 de dezembro de 2001, ela foi para uma festa da faculdade comemorar a virada do ano com os amigos. Enquanto ela estava nessa festa, ela foi abordada por um rapaz chamado David Gabriel Watson, mais conhecido como Gabe. A Tina já conhecia esse rapaz, eles estudavam ali na mesma universidade, já tinham uma certa amizade. Ele era um rapaz alto e muito amigável, que fazia amizades facilmente e ele já tinha ali, tentado algum tipo de relacionamento com a Tina, mas na época ela estava em um relacionamento com um outro rapaz, então acabou não aceitando sair com o Gabe nem nada do tipo, mas dessa vez, como ela estava solteira nessa festa, eles começaram a conversar, começaram a se envolver e depois da festa então eles continuaram saindo juntos até que depois de pouco tempo eles começaram a namorar. A família da Tina gostava bastante do Gabe, eles viam o quanto ele fazia a Tina muito feliz, ela estava sempre muito sorridente perto dele. Às vezes, segundo a família, eles viam algumas atitudes que poderiam ser um pouco controladoras da parte do Gabe, mas eles achavam que era só um mero detalhe, não viam tanto problema assim nisso e estavam felizes pela felicidade da Tina. O Gabe tinha um hobby que ele adorava, que era mergulhar. Tanto é que ele tinha feito vários cursos, sobre isso para se tornar um mergulhador profissional. Ele fez um curso no The Dive Site, no qual ele nadava em piscinas de diferentes profundidades, no intuito de simular um mergulho em águas abertas. Depois ele fez também outros 2 cursos, o Advanced Open Water, um curso avançado para mergulhadores, e o Rescue Diver, um curso de mergulhadores de resgate, porque assim, caso acontecesse algum acidente durante um mergulho do Gabe, ele estaria plenamente capacitado para ajudar e até mesmo resgatar alguma pessoa. A partir disso, então, com todos esses cursos, o Gabe era considerado um excelente mergulhador e também, muito experiente e muito qualificado. Quando o Gabe e a Tina começaram a namorar, então, ele logo falou para ela sobre esse hobby e até convenceu ela a fazer também algumas aulas de mergulho. As coisas não iam muito bem, segundo o instrutor, a Tina era uma mergulhadora problema, isso porque ela tinha muito medo de água, passava mal em várias ocasiões ali, enquanto fazia o curso, mas mesmo assim ela conseguiu concluir o curso de 4 meses e conseguiu ali, uma certa
certa qualificação como mergulhadora. O casal estava levando uma excelente vida juntos, todos que viam ali os dois juntos achavam eles super apaixonados, super fofos, né? Parecia que os dois estavam super felizes na relação, tanto é que apenas um ano depois, o Gabe contou para os seus amigos e familiares que tinha comprado um anel de noivado para Tina. Até ela mesma já sabia do anel e da intenção do Gabe de pedir ela em casamento, porém ele acabou não pedindo em 2002. Ele só pediu ela em casamento de fato no dia 20 de abril de 2003, em um domingo de Páscoa. Nesse dia, ele organizou uma caça aos ovos para Tina, um momento super romântico, onde ela tinha que encontrar o ovo onde continha o bilhete com o pedido de casamento. Quando a Tina finalmente encontrou então esse ovo, ela não conseguiu responder pro Gabe nem que sim, nem que não, ela apenas começou a rir e gritar de alegria, de tão apaixonada e empolgada que ela estava. Como presente de casamento, então, o pai e a avó do Gabe deram ao casal uma viagem para fazer um mergulho na barreira de corais da Austrália. Lá era um lugar super bonito e muito procurado, né, por quem gosta tanto assim de mergulho, então eles ficaram super entusiasmados e o Gabe começou a organizar tudo ali, né, para viagem, fez um seguro viagem, e inclusive nessa época ele chegou a pedir para a Tina aumentar o seu seguro de vida do trabalho dela e colocar ele como único beneficiário. Nessa época, o William, pai da Tina, era o beneficiário do seguro, então o Gabe disse para ela que como os dois iam se casar e tudo mais, ela deveria colocar ele, né, como beneficiário, porém a Tina preferiu conversar com o pai dela antes, eles conversaram, o pai dela disse que sim, ela poderia passar pro Gabe, mas que era melhor ela esperar o casamento acontecer de fato para ela tomar essa decisão, então foi isso que a Tina fez, né, ela decidiu que depois que se casasse iria passar o seguro pro Gabe. O casamento dos dois aconteceu em 11 de outubro de 2003 e logo então, depois de 2 dias, eles viajaram para a Austrália para a lua de mel. Como eu disse, o Gabe tinha planejado todo o passeio, onde eles iriam mergulhar para o naufrágio histórico Yongala, um navio que afundou em 1911. Às 9 da manhã de 22 de outubro de 2003, o Gabe e a Tina foram então para o lugar do mergulho. Lá a agência passou para eles todas as informações necessárias, além também de realizar uma entrevista com cada uma das pessoas que estava ali de forma individual para saber se eles precisavam ou não de um instrutor junto. Entretanto, o Gabe e a Tina fizeram a entrevista juntos e recusaram a companhia do instrutor. No formulário, o Gabe respondeu que já tinha feito mais de 50 mergulhos, e isso era verdade, mas ele não chegou a especificar que nem todos esses mergulhos tinham sido em mar aberto, muito pelo contrário, a maioria tinham sido em piscinas. A Tina também não chegou a alertar os responsáveis sobre o seu medo de água, até porque isso iria fazer com que ela precisasse de um instrutor, né? Então acabou que o Gabe e a Tina foram mergulhar sozinhos. Antes de partirem de fato para o mergulho, o Gabe disse para os instrutores que estava preocupado por conta do peso da Tina, ele achava ela muito leve, e então ele disse que para ajudar ela a chegar lá no fundo, conseguir descer, eles precisariam colocar um peso nela de 9 quilos. Os instrutores então concordaram com isso, colocaram esse peso na Tina, arrumaram tudo e eles partiram para o mergulho. Logo depois de mergulharem, o Gabe e a Tina subiram de novo para a superfície, porque o Gabe disse que o seu relógio de mergulho estava com problemas. Eles então consertaram ali o relógio dele, ele e a Tina voltaram para o mar e cerca de apenas 10 minutos depois, o Gabe subiu de novo para a superfície, porém dessa vez sozinho. Ele começou então a alertar aos profissionais ali que a Tina estava com problemas, então um dos instrutores
depois desceu às pressas para ajudá-la. Chegando lá, ele encontrou a Tina deitada lá no fundo do mar, a cerca de 15 metros do navio onde eles deveriam estar olhando, né? Logo o instrutor percebeu que a Tina não estava respirando, mas estava com os olhos abertos. Ele levou ela para o barco, tentou a ressuscitação por 45 minutos, mas infelizmente não adiantou. A Tina não resistiu e perdeu a vida. Para a equipe, o Gabe deu explicações muito rápidas. Ele disse que a Tina estava com algum problema, ele não conseguiu entender o que era. Ele se aproximou dela para tentar ajudar ela de alguma maneira, mas então ela acabou sem querer soltando a sua máscara de oxigênio. Depois disso, ela começou a afundar por conta daqueles pesos que estavam nela. Ele não conseguiu mais segurar ela, então ele entrou em pânico e subiu para pedir ajuda. Todos então achavam, né, que a Tina tinha acabado se afogando porque ela perdeu a máscara de oxigênio. Porém, quando o corpo dela foi levado para o hospital, os médicos perceberam que tinha pouca água dentro dos pulmões da Tina. Isso levava a crer que no momento que ela começou a se afogar, ela já estava ali, né, inconsciente e também sem oxigênio. A polícia foi chamada então para investigar melhor tudo o que tinha acontecido. Eles começaram a interrogar as pessoas que estavam presentes lá no mergulho naquele dia, e a maioria disse que não chegou a ver o que realmente aconteceu, porque o Gabe e a Tina estavam longe. Como eu disse, a Tina foi encontrada a 15 metros de distância do navio, onde eles deveriam ali, né, estar próximos, olhando. Todo mundo estava nesse navio, enquanto o Gabe e a Tina estavam mais afastados. A única informação que as outras pessoas que estavam lá conseguiram dar era que elas achavam o comportamento do Gabe muito estranho a partir do momento que ele viu, né, ali o corpo da Tina, percebeu que ela não iria sobreviver. Isso porque ele não chorava, não parecia, né, estar se importando com aquilo tudo. Ele parecia estar muito tranquilo e só fazia alguns barulhos esquisitos. O Gabe foi então interrogado e ele deu uma versão mais detalhada para a polícia do que tinha acontecido. Segundo ele, depois que ele e a Tina subiram para a superfície para arrumar o relógio dele, eles voltaram para o mar e então eles acabaram entrando em uma correnteza muito forte que acabou levando eles para longe dos colegas e para longe do navio onde eles deveriam estar. Ele disse que nesse momento, então, a Tina começou a sinalizar para ele que tinha alguma coisa errada. Ela apontou para cima, dizendo que queria voltar para a superfície. Ele, então, a orientou a colocar ar no compressor de flutuabilidade para que ela fosse levada para cima. Porém, aparentemente, ela tentou fazer isso e nada aconteceu. Então, ele puxou ela pela alça ali da sua roupa para tentar ajudá-la, mas sem querer, nesse momento, ela acidentalmente acabou soltando a sua máscara de oxigênio. Ele disse que ele então soltou ela para tentar arrumar a máscara de oxigênio dela, mas nesse momento ela começou a afundar muito rápido por conta daqueles pesos ali de 9 quilos que tinha nela. Ele tentou alcançar ela, mas ele disse que não conseguiu porque ela estava afundando muito rápido. Então ele entrou em desespero e a única coisa que ele pensou foi subir para a superfície e pedir ajuda. Toda a situação estava muito estranha, principalmente porque o Gabe não parecia, né, se importar muito com o falecimento da sua esposa, mas infelizmente os policiais não tinham ali, né, nenhuma evidência que levasse a crer que algum crime tinha acontecido, então até então o caso continuava sendo considerado como um acidente. No enterro da Tina, o comportamento estranho do Gabe continuou. Ele ficava ali, né, conversando com os convidados como se estivesse super tranquilo. Chegou até mesmo a fazer algumas piadinhas sobre o corpo da Tina que estava ali, e todos, é claro, acharam aquela situação extremamente estranha e desconfortável. Alguns dias depois, ele chegou até mesmo a enviar uma foto do casamento para os pais da Tina com a seguinte frase: "Quem é esse cara sexy do lado da Tina? Ah, sou eu."
A família da Tina achou tudo isso extremamente desrespeitoso e eles já estavam, convencidos de que o Gabe tinha alguma coisa a ver com a morte da Tina e que tudo aquilo não tinha sido um acidente. Então eles começaram ali, a pressionar os policiais e as autoridades para considerar o caso como um homicídio e não um acidente. A polícia interrogou o Gabe várias vezes e eles começaram a perceber que ele sempre mudava algum detalhe na sua história. Então, no total, ele chegou a dar 16 versões diferentes do que tinha acontecido naquele dia. E também a polícia começou a encontrar ali, algumas inconsistências, levando em consideração os depoimentos dele e também de outras pessoas que estavam no lugar. Como, por exemplo, o Gabe disse que no momento que a Tina começou a afundar, ele tentou alcançar ela, não conseguiu, subiu para a superfície para pedir ajuda. Depois, em outra versão, ele já disse que não, que antes de subir de fato para a superfície, ele até tinha pedido ajuda para alguns mergulhadores que estavam lá perto dele, mas isso não batia com o depoimento das outras pessoas que diziam que estava longe e ninguém confirmou ser essa pessoa para quem o Gabe pediu ajuda. Analisando também o relógio ali que o Gabe usava, marcando todo o tempo, eles perceberam que o Gabe subiu para a superfície depois que a Tina afundou de uma forma muito lenta, então era como se ele estivesse ali, enrolando para subir, porém ele acabou se defendendo, dizendo que não, que aquele relógio estava quebrado, que já tinha dado problema antes, que ele até tinha subido antes para consertar, então esse relógio não estaria marcando o tempo de forma correta. Outra coisa que chamou muita atenção dos policiais foi que algumas outras pessoas que estavam mergulhando disse que viram ao longe o Gabe dar um abraço de urso na Tina poucos minutos antes dela afundar. Isso era muito estranho, isso porque, segundo as autoridades, nesse momento em que ele teria abraçado a Tina, ele poderia ali, ter sabotado o oxigênio dela de alguma maneira, tirado ali, a máscara dela de oxigênio de propósito, alguma coisa do tipo, ou até mesmo dado um jeito de deixar ela já inconsciente. Isso explicaria, por que não foi encontrada tanta água nos pulmões dela. Apesar de todas as desconfianças sobre o Gabe, as autoridades não tinham nenhuma prova concreta contra ele de que ele tinha tirado a vida da Tina ali propositalmente, Então ele acabou sendo liberado, as investigações se seguiram, mas nada nunca era descoberto. Nesse tempo, o Gabe tentou de todas as maneiras também conseguir o seguro de vida da Tina, porém a verdade é que ela não tinha de fato passado ainda, esse seguro de vida para ele, colocado ele como beneficiário. O seguro ainda estava no nome do pai dela, então o pai dela acabou recebendo. O Gabe até tentou ali recorrer na justiça, mas acabou que ele não ganhou. 2 anos se passaram então e em março de 2005, ainda atrás de dinheiro, o Gabe entrou com uma solicitação de ação legal no Tribunal do Condado de Jefferson, do Alabama, para recuperar o custo da viagem ali, pela seguradora, por conta do seguro da viagem que ele tinha feito. Isso porque, como a viagem acabou dando problema, a Tina perdeu a vida, ele queria que fosse ali, reembolsado por todos os custos que ele teve. Ele solicitou $45 mil pela morte acidental da Tina, além de uma indenização pela interrupção da viagem, despesas médicas, ligações, tarifas de táxi, taxas de extrato extras do cartão de crédito e danos punitivos não especificados por angústia mental e emocional. Mas a ação acabou sendo julgada como improcedente em maio de 2008 e o Gabe não ganhou nenhum valor. Nesse mesmo ano, 2008, o Gabe se casou novamente com uma mulher chamada Kim, que era uma ex-colega dele da época da escola. Um outro fato bizarro acabou acontecendo durante todo esse tempo. Os pais da Tina começaram a perceber que todas as flores e presentes deixados no túmulo da filha simplesmente desapareciam. Eles então alertaram as autoridades, a polícia optou por instalar câmeras de segurança ali no túmulo para descobrir o que estava acontecendo, e através das imagens dessas câmeras eles viram que o Gabe estava indo até o local, jogando todos os presentes e flores no lixo.
Quando interrogado sobre essa ação, ele disse para a polícia que fazia isso porque sabia que a Tina não gostava de flores de plástico. 6 anos acabaram se passando sem nada acontecer praticamente, parecia que ia tudo ficar por isso mesmo, que o caso ia ser fechado como um acidente, mas não, tudo mudou em 2009, isso porque as autoridades acabaram finalmente acusando o Gabe pelo homicídio da Tina. Ele foi então preso e levado a julgamento. O julgamento dele aconteceu em 5 de junho de 2009 na Austrália. Na ocasião, ele se declarou inocente pelo homicídio premeditado da Tina, mas acabou se declarando culpado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Apesar de ter ido a julgamento, a verdade é que as autoridades ainda não tinham praticamente nenhuma prova contra o Gabe. Tudo era muito circunstancial, era muito estranho o fato de ele dizer que não tinha conseguido ajudar a Tina, até porque ele era considerado um mergulhador experiente e profissional, que tinha diversos cursos, e diversos mergulhos. Ele mesmo disse que tinha feito mais de 50 mergulhos. Também tinha o fato do tempo ali no relógio dele não estar muito correto. Tinha toda a questão da dúvida se a Tina realmente tinha falecido afogada ou não, porque tinha pouca água nos pulmões dela. Também tinha todo o comportamento do Gabe depois da morte, essa história de ele querer dinheiro a todo custo, também ir lá, estragar as coisas no túmulo da Tina. Então tudo era muito baseado ali, simplesmente na desconfiança contra o Gabe. Então acabou que ele foi considerado culpado no seu julgamento, mas por falta de provas ele acabou recebendo uma pena muito baixa de apenas 18 meses. A família da Tina ficou extremamente furiosa, é claro, com tudo isso. Eles sentiam que a justiça não tinha sido feita, para eles o Gabe era culpado e merecia uma pena muito maior. Então eles acabaram conseguindo que depois que o Gabe cumprisse esses 18 meses, ele seria levado de volta para o Alabama para ser julgado novamente lá, já que eles acreditavam que o crime tinha sido premeditado e que o Gabe tinha planejado tudo ainda no Alabama, então ele deveria, ser julgado mais uma vez na sua terra natal. As autoridades acabaram concordando então. Depois dos 18 meses preso, o Gabe foi transferido, ele então foi julgado e em seu julgamento 2 médicos especialistas em mergulho testemunharam a favor dele, dizendo que a Tina, uma nadadora nada experiente, não deveria estar na região ali, fazendo um mergulho naquela região, porque ela era considerada uma região muito perigosa para iniciantes. Eles também falaram sobre a questão do relógio de mergulho, que não era um relógio muito preciso, que poderia sim dar algum problema e não calcular ali direito o tempo, então não tinha como saber se de fato o Gabe demorou ou não para subir para a superfície depois que a Tina começou a se afogar. Então, por falta de provas aí, e por ser defendido por esses médicos, o Gabe acabou sendo considerado inocente no Alabama e foi absolvido por falta de provas. Os familiares da Tina não ficaram, é claro, nem um pouco satisfeitos com esse desfecho do caso. Infelizmente não tem mais nada que eles possam fazer. O Gabe depois disso seguiu a sua vida, normalmente, com a sua nova esposa, sua nova família, e a verdade é que não tem realmente nenhuma prova contra ele, nada pôde ser feito, mas é claro, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, com base em todas essas informações, o que vocês acham. Se vocês acham que de fato o Gabe é um cara inocente e que ele apenas não amava tanto assim a Tina e por isso ele não se importou muito depois que ela perdeu a vida, ou se ele foi inteligente o suficiente para acabar ali, planejando o crime perfeito. O fato é que no fim das contas ele não conseguiu ganhar nada com a morte da Tina, Ele até tentou conseguir o seguro de vida dela, tentou ali, conseguir também o seguro viagem, mas no fim das contas acabou que ele não conseguiu nada. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia ou se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você conhece e acha que seria interessante trazer para o canal. Também se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.